Olá, boa noite. Hoje nós daremos continuação ao nosso projeto de aplicação de intranet na Defensoria. Bom, nosso sumário ele está dividido em 9 partes e eu irei dar início com a introdução. Bom, destacando o papel fundamental da Defensoria, que é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, que tem a missão garantir as defesas dos direitos humanos, a orientação jurídica e o apoio integral, gratuito à população em situação de vulnerabilidade. Bom, é com base nessa missão que apresentaremos o projeto de desenvolvimento da intranet corporativa na Defensoria. Bom, esse projeto nasce na necessidade de centralizar e organizar a comunicação institucional, com um modo unificado de gestão de solicitações e comunicação interna, visando centralizar a comunicação institucional, otimizar processos administrativos e técnicos e melhorar a eficiência organizacional. Bom, a ideia surgiu na necessidade de centralizar e organizar comunicações e fluxos internos da Defensoria, reduzindo a dependência de ferramentas externas e dispersas, que atualmente os canais de comunicação estão fragmentados e as solicitações internas seguem em processos diferentes e não padronizados. Bem, agora falando sobre o processo atual de comunicação interna da Defensoria, o modelo ASIS, nós percebemos, através desse BPMN, que realmente a comunicação tem estado um pouco fragmentada. Utilização de apps externos, realmente uma mistura de e-mails, sistemas parciais, que acabam por deixar a comunicação ineficiente e com falta de segurança. Por isso, realmente, nós devíamos propor essa intranet, como vai ser mostrado no modelo futuro, modelo 2B, procurando essa unificação das comunicações para trazer mais eficiência e mais segurança. Eficiência justamente por todos os sistemas estarem num local só, além de sistemas de notificações, acelerando as atividades, e a segurança no sentido de realmente estar nesse ambiente interno, ter maior segurança no trâmite de informações. Bom, eu vou falar agora então sobre o termo de abertura do projeto, na qual ele reúne os elementos formais ali de um projeto, como questão do objetivo, as partes interessadas, os principais envolvidos, tecnologias, questão do cronograma até e do orçamento. E assim a gente consegue ter ali um alinhamento inicial, né, para que a gente consiga dar segurança para a execução e aprovação do nosso projeto. Como muitas informações aqui já foram faladas anteriormente, eu vou começar falando começar pelas necessidades do negócio, na qual ela e os benefícios, eles giram em torno ali de questão de um sistema de gestão de conhecimento, onde ele vai ter basicamente questão da centralização dos documentos e um canal de comunicação interno, trazendo questão da padronização dos processos, acesso ali aos documentos de forma mais facilitada, transparência para a instituição, para a defensoria, né, no caso. Os nossos partes interessadas seria a questão do nosso cliente, a defensoria, né, e aí a equipe executora dela, assim como a equipe executora da nossa empresa. As tecnologias foram faladas também anteriormente. Aqui a gente deixou bem explícito a questão da identificação de risco, inclusive deixou a questão das possíveis soluções, assim como os responsáveis por mitigar esses riscos, para a gente até facilitar a questão da análise e melhorar o entendimento da defensoria já. E do cronograma, ele vai girar ali em torno de uma média de 35 semanas, 32 semanas ali para o desenvolvimento, ali para o acompanhamento e melhorias, né, para conseguir chegar num sistema bom para a equipe cliente. Homologação ali, os testes em volta de umas 2 semanas, e a curadoria em torno de 1 semana, né, que seria o tempo dos internos da defensoria disponibilizar ali a base dos documentos, que vão estar disponíveis na intranet. E do orçamento, ele vai consistir em torno de R$ 39.600, para bancar ali a questão do desenvolvimento nesse período, né? Questão do aumento da infraestrutura, que já é usado na defensoria, e a manutenção constante, que vai ser cobrada por ano. Bom, pessoal, chegando aqui nas considerações finais do nosso projeto, a ideia dele foi trazer uma centralização melhor das informações e dos serviços da defensoria, e
tentar reduzir esse problema de comunicação interna entre os processos e algumas informações. E para deixar a ideia do nosso projeto mais concreta, eu vou apresentar um pouco das prototipagens que a gente realizou. Eu fiz a prototipagem apenas dos serviços mais importantes que a Defensoria tem hoje em dia. Bom, partindo da tela inicial, os servidores, colaboradores poderão visualizar as principais notícias e eventos da Defensoria que ela participa, os mutirões e os encontros dos defensores, que é algo bem comum que a Defensoria participa, os eventos já marcados ou já realizados, e as principais sessões do Conselho e os podcasts que a Defensoria participa também. Partindo agora para o Zeca. O Zeca é a inteligência artificial desenvolvido pela própria Defensoria. Ela auxilia tanto na questão de busca jurídica, precedentes judiciais e para aprimorar textos jurídicos também. Agora, as transcrições, que pode ser utilizada para transcrever audiências e as reuniões, e ela separa por falantes e também tem uma assistente de transcrição para auxiliar os assessores e defensores públicos nessa elaboração de documento. Temos a sessão do Conselho, que mostra os principais membros, as reuniões já realizadas e as próximas sessões. Também tem a tomada, as decisões e as resoluções aprovadas pelo Conselho, onde os membros podem fazer o download, visualizar e comentar sobre o que aconteceu. Temos também o VEDMECO, que ele é utilizado principalmente pelos assessores e defensores, para buscar as leis, ver se alguma foi revogada ou qual está vigente. Isso auxilia eles na elaboração de peticionamentos, de recursos especiais. E também temos o Diário Oficial. Sempre que o nome do proprietário, o nome de alguém for mencionado, ele vai receber uma notificação dizendo qual portaria é, e ele pode visualizar lá. Temos enunciados, que também é utilizado pelos defensores, no quesito de elaboração de algumas atas ou alguns recursos especiais também, e eles podem ver quais foram canceladas, quais estão vigentes, eles podem nos cortar. E aqui tem o Pergunte ao Jurídico, que são as principais dúvidas que os defensores podem ter. Caso alguma dúvida que tenha não esteja aqui, ele pode enviar a dúvida, que vai cair para a corregedoria e eles vão avaliar. Basicamente é esse o nosso projeto. Eu agradeço pela atenção e qualquer dúvida a gente está por aí.